Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a essa nova fase, a essa nova experiência, né? Por conta dessa situação que estamos vivendo. Espero que estejam todos bem, familiares, estejam tomando as precauções e vamos buscar retomar as atividades dentro daquilo que a gente, daquilo que está sendo proposto para a gente, que são essas videoaulas. Peço um pouco de paciência por conta dessa nova experiência, mas assim que, se vocês precisarem de dúvida, a gente está à disposição para qualquer situação. Nós vamos começar o capítulo 3 da apostila, que vai ser uma continuidade da ideia de o que vai surgir de novo após a interpretação e a leitura dos clássicos, né? Então, vai ser a ideia da sociologia contemporânea, principalmente do século XX. Essa ideia do que vai surgir depois dos clássicos. Então, a gente começa a ver essa concepção. Uma pequena dificuldade aqui, vamos lá. Do capítulo 3, sobre essa ideia, sobre o que é essa sociologia contemporânea e como que ela surge, quais são as suas teorias, tá? Nós vamos ver primeiramente a ideia do estruturalismo funcionalista do Parsons, a ideia de que ele vai buscar criar uma teoria geral sobre a ação social derivada de Weber e do fato social de Durkheim. Ele vai buscar criar a ideia do que, de como que essas duas ações ou essas duas condições elas agem sobre o indivíduo e como que elas moldam, como que ela molda a sociedade. Para isso, a gente tem também o apoio aqui dos slides para a gente seguir, que acho que fica mais fácil. Então, ela vai dizer o seguinte, para que uma pessoa, através dessa ideia de estruturalismo, que ela se estruture, né, a ideia para que ela crie condições de convivência em sociedade, ela vai passar por ela precisa sofrer 4 tipos de ações dentro da sociedade, diferentes da do Weber, que é a ideia da ação da adaptação, que é como que o indivíduo se adapta à sociedade e a condição e a capacidade que esse indivíduo tem de se adaptar. A realização dos fins coletivos, que é a ideia do o que os indivíduos têm em comum para realizar dentro dessa sociedade. A integração, que vai criar formas, normas, ou criar formas de como que esse indivíduo ele vai conviver e ele vai, de certa forma, interagir com os outros indivíduos em sociedade, e a manutenção dos meios de controle, que é a ideia das normas, né? Como que essa sociedade ela vai criar regras, vai criar padrões de comportamento para estruturar o funcionamento dela e o controle sobre os indivíduos. Então, ele vai buscar uma teoria mais geral. Ele vai buscar a ideia de como que, a partir de 2 pensadores clássicos, ele vai buscar criar essa ideia de como que as estruturas ou como que os indivíduos se estruturam dentro de uma sociedade, a partir da adaptação, da realização de fins coletivos, integração e manutenção de modelos de controle. Todo caso também a gente pode pegar, que depois vocês podem pegar para ler, na página 158 da apostila de vocês, vocês vão ter a ideia aqui de como que essas ações sociais do Parsons elas vão se interagir. Mas sempre buscando criar e moldar essa estrutura social. Ele vai dizer também que isso, ou essas ações, elas partem daquilo que ele vai chamar de coesão. Tá? Não adianta nada eu ter um grupo de indivíduos vivendo em sociedade se não houver coesão. O que é essa coesão social para ele? É a mesma coisa que para Durkheim. O grau de identificação que os indivíduos possuem com o sistema social. A ideia do consenso geral sobre valores. Então, olha que interessante. Para ele, para que a gente possa ter toda uma ação de estruturação, toda uma ação de integração, toda uma ação de manutenção da ordem, de realizar coisas coletivas, é necessário que uma coesão. O que é isso? É o grau de identificação que eu tenho com os outros indivíduos numa sociedade. É o consenso geral sobre valores. Eu tenho que entender, eu tenho que fazer parte dessa sociedade, eu tenho que ter em mente que aquilo que está colocado para mim também é colocado para o outro.
tá? E isso quem vai fazer são as instituições sociais. Família, Estado, igreja, escola. Então, esses valores existem, né? Estão colocados dentro da sociedade, e isso vai criar o grau de identificação do indivíduo com os outros, né? Então, veja, ele está criando a ideia de que eu preciso estruturar a sociedade a partir de uma relação de identificação com os indivíduos, e essas identificações vão possibilitar esse 4 tipos de ações sociais que ele vai, que ele vai teorizar. Na ideia dele, ele vai dizer o seguinte, que nem sempre o consenso é de interesse geral dos indivíduos. Ele pode ser o interesse de um grupo dominante, né? A ideia de que nem sempre aquilo que é colocado como valor, que aquilo é colocado como interesse, vai ser um consenso geral, mas ele pode ser um consenso de grupos o quê? De grupos dominantes. Então, veja, ele também está dialogando com a teoria de Marx. Então, ele vai dizer o seguinte, ó, a ideia de que aquilo que é colocado na sociedade nem sempre é uma ação ou um consenso geral. Ele está dizendo que existem grupos sociais que vão forjar, que vão criar esses valores e impor para a sociedade. Ele diz que a sociedade humana ele passa por estágios evolutivos, do primitivo, o intermediário e o moderno, né? E isso cria estágios, ele vai criar uma ideia de que há sempre um padrão evolutivo no pensamento humano. E isso, nós temos aqui na apostila a ideia dessa estruturação que ele faz, né? Depois de como que nós temos a ideia dessa evolução, ele vai focar aqui, deixa eu ver se eu consigo, na ideia de como que, a partir dessa evolução, vocês estão vendo aqui 1, 2, 3 e 4, nós vamos ter uma ideia de que a cada momento a sociedade ela vai estar criando situações ou melhoras dentro do seu próprio sistema, do seu funcionamento, né? A primeira fase, a primeira ideia evolutiva, quando se tem de uma sociedade já estruturada, é a diferenciação dos sistemas políticos. Depois você adapta o sistema econômico, começa a incluir os indivíduos em sociedade, e o último estágio é a ideia de que essa sociedade cada vez mais permite ou gera direitos para esses indivíduos que vivem nela. Então, ele vai dizer que essa ideia é uma condição evolutiva das sociedades humanas, tá? E isso que é o que a gente vive ou estaremos vivendo por conta dessa concepção evolutiva dele. Continuando, nós temos um outro pensador, que é o Merton. Tá? Ele vai trabalhar a ideia justamente também parecida, próxima ao do Parsons, que é a ideia de que existe uma função para cada indivíduo dentro de uma sociedade, na ideia que eu vou criar condições para os indivíduos desenvolvê-los, mas nem sempre esse indivíduo desenvolve, que é a ideia do funcionalismo, tá? O Merton, então, ele vai dizer o seguinte, ó, para ele, a concepção sociológica dele deriva de um desvio de norma, que é a ideia da capacidade do indivíduo se adaptar. Há indivíduos que têm uma capacidade maior de adaptação e há indivíduos que têm uma capacidade menor de adaptação na sociedade. Então, nem todos os indivíduos, para ele, vão entender o funcionamento dessa sociedade ou o funcionamento dessas normas. E isso vai afetar diretamente o quê? A ideia de funcionalismo. A ideia de que como que eu tenho indivíduos que conseguem ou se adaptam melhor ou vou ter um menor índice de adaptação, isso vai afetar na ideia da funcionalidade da sociedade, né? Ele vai dizer o seguinte, que as regras, os padrões, o comportamento não atingem todos os indivíduos da mesma forma. E isso vai trazer derivações, complicações, conflitos, ações de anomia dentro da sociedade. Então, uma das coisas que a gente tem que lembrar, uma coisa que a gente tem que gravar aqui, é a ideia do conceito de anomia social, tá? Então, o que é isso? Quando não há harmonia entre os objetivos culturais e os meios dos quais os membros dispõem para realizar
ou não tais objetivos. O Merton ele vai dizer o seguinte, que há uma expectativa criada, há uma ideia de que cada indivíduo deve desenvolver o quê? Uma obrigação e uma função na sociedade. E isso é esperado de cada um. Veja, os pais de vocês, a família de vocês, as pessoas que convivem com vocês, geram uma expectativa sobre o futuro de vocês. E começam a dizer o seguinte, olha, vocês têm que estudar, vocês têm que trabalhar, vocês têm que construir uma carreira, vocês têm que construir uma família, vocês têm que criar enormes perspectivas. Porém, nem sempre essas perspectivas vêm acompanhado com um meio de realizar isso. Então, ele vai dizer o seguinte, o indivíduo que se encontra nessa situação, ele vai ter problemas na relação social, porque nem sempre ele vai atingir o seu objetivo da ideia da função gerada ou criada sobre ele. Então, qual que é a ideia aqui? Ele vai viver em anomia e que vai ser uma questão de dualidade. Dualidade entre indivíduos, entre que o indivíduo se vê na obrigação de atingir e os meios da qual ele dispõe. Então, eles vão criar uma perspectiva sobre a vida e sobre a sua função social, mas nem sempre a sociedade ela vai te permitir com que você consiga atingir isso. Tá? E isso vai ser uma condição para ele que vai gerar anomia social, que vai fazer com que indivíduos fiquem, às vezes, alheio, que fiquem sem uma função social. E ele vai criar uma tabela, né? Ele vai, de certa forma, teorizar isso a partir de uma tabela em que ele vai proporcionar, ele vai tentar criar uma situação. Deixa eu ver se eu consigo um maior zoom aqui para a gente entender essa tabela. Ele vai dizer o seguinte, que essa condição social ou essa função social, ela pode partir da ideia seguinte, de que eu tenho um modelo de adaptação aqui, certo? Como que o indivíduo vai se adaptar a essas funções ou essas expectativas, o objetivo e os meios, tá? Então ele vai dizer o seguinte, a primeira situação é o modo de adaptação conformista, que é o método de adaptação mais comum, é o que garante a estabilidade da ordem social. Aqui as pessoas partilham dos objetivos dados pela sociedade, como também dos meios. Então veja, uma pessoa que para ele que está na condição de conformidade, ela tem um objetivo destacado e ela tem um meio que para alcançar isso. Então ela não vai questionar. Então ela vai seguir, ela vai o quê? Ela vai ter o objetivo claro, ela vai se conformar com aquilo. O da inovação, ele vai dizer o seguinte, que sempre a sociedade pede ou sempre cria uma expectativa do quê? De que as pessoas inovem os seus pensamentos, as suas ações. E isso é um objetivo claro. Olha só, tem um positivo aqui. Porém, nem sempre a sociedade te dá o meio para realizar isso, né? Então, é cobrado, mas você não tem a condição de inovar, ou mesmo porque não pode, ou mesmo porque não tem condições de desenvolver um pensamento. O ritualismo, a ideia que ele traz para a gente é a condição seguinte, que, cadê? Aqui. Ele vai trazer a ideia de que esse ou essa ação de adaptação, você renuncia a ideia da funcionalidade, ou a ideia do quê? Das aspirações iniciais. Você não tem uma pretensão, você só repete aquilo que lhe é colocado. Então, o que ocorre? Você não tem um objetivo claro, mas você tem o quê? O meio para reproduzir isso. A ideia do quê? De que, beleza, eu não tenho nenhum tipo de aspiração, nenhum tipo de função, o que eu estou fazendo. É quase parecido com o conformismo, mas o ritualismo aqui, a ideia é simplesmente você já não ter nenhum tipo de aspiração, nada. Então, você está desprovido de nenhum tipo de inovação, de situação nova, e você só repete, fica repetindo as condições daquilo que você já tem. Então, o que acontece? Você não tem um objetivo, mas você tem um meio.
A evasão é quando você não tem objetivo nem meios. Então, é aquele pessoal que está fora praticamente da sociedade. Ela não tem um objetivo para ser alcançado, ela não tem um meio, ela vai ser taxada como uma pessoa sem nenhum tipo de condição para desenvolver uma função, né? Ele cita o exemplo do filme do Chaplin, onde ele interpreta um vagabundo, né? Então, a ideia daquela pessoa que para ele não teria uma função social. E a rebelião, a pessoa aceita ou não a condição de vivência em sociedade. E isso pode causar atritos mais sérios, em que ela pode ter ou não objetivo e ela pode ter ou não os meios para alcançar aquilo que ela quer. Mas essa pessoa em rebelião, ela vai ser aquela pessoa inconformada com a condição ou com aquilo que ela vai ter. A outra teoria, a próxima teoria do capítulo, é a ideia do construtivismo. Então, qual que é a ideia que nós temos aqui? Então, pelo nome a gente já tem uma noção. A ideia de que o construtivismo dá a ideia de uma sociedade sempre em construção. Tá? Então, a ideia de que as relações sociais, aquilo que existe em sociedade, é sempre uma ideia de construção dentro dessa sociedade, e ela nunca termina, ela nunca está o quê? Finalizada. Tá? Ela é uma relação que sempre vai ocorrer dentro dessa sociedade. Para isso acontecer, nós temos que ter atores sociais, né, que são os indivíduos ou a coletividade, e que essa condição é uma condição permanente, uma permanente situação de construção social criada por indivíduos e por ações coletivas, né? Então, construtivismo, eu estou construindo as relações e as ações sociais dentro dessa sociedade. E qual que é a ideia, né? Que essa ação social, ela é uma ação que vai transformar a sociedade, o indivíduo, na dimensão subjetiva, que é individual, e objetiva, que são as instituições sociais. Lembrando que o indivíduo ele está em constante relação com as instituições sociais dentro da sociedade. Então, o que ocorre, né? A gente tem que, a gente deriva ou a gente está sempre em conflito ou em relação com essas instituições, que são família, igreja, Estado, as organizações políticas, jurídicas, que moldam ou que traz a forma dessa sociedade. A gente tem que... o modelo, ou o exemplo que ele traz aqui, é de dois pensadores que vão trabalhar juntos, tá? Que é o Peter Berger e Thomas Luckmann, que diz a ideia seguinte, que eles vão buscar ampliar o sentido da ação social, né? A ação social vem lá de Weber, da ideia das ações dos indivíduos, então a gente já viu também com o Parsons a ideia da ação social de adaptação dentro da sociedade, e ele vai dizer o seguinte, que dentro de uma sociedade, a ação social ela é a principal função, a ação do indivíduo, né? Que vai determinar as escolhas e a ação desse indivíduo. Porém, no construtivismo, porém dentro dessa sociologia contemporânea, a gente tem a ideia do quê? Do costume. É comum a gente ouvir o seguinte: mas isso é costume de tal sociedade, isso é costume de tal instituição, isso é costume de tal grupo de pessoas. Tá? Então, o que ocorre? Dentro dessa ideia de ação social, mas agora na ideia deles de costume, que rompe com a ideia de ação social, porque a ação social parece que é uma condição prática, racional do indivíduo, que ele tem total consciência daquilo que ele está fazendo, o costume, o que ele está dizendo? Olha, o costume libera o indivíduo do peso das decisões. Então, se é costume da sociedade, eu estou agindo de forma o quê? De que eu me liberto, de que eu não preciso ser uma pessoa racional, basta eu seguir o costume. E isso vai trazer condições ou a ideia de que eu não preciso escolher tomar uma decisão racional. Eu simplesmente seguir o costume, né? E esse costume ele vai tipificar, ele vai criar tipos dentro da sociedade. Então, o que ocorre? Né? Eu posso trabalhar aqui com a ideia da criação de uma imagem.
Eu posso ser um professor, mas enquanto vizinho, eu posso ser uma pessoa totalmente crítica ou alheia aos meus vizinhos. Eu posso ter numa outra atividade uma outra personalidade. Então, o que ele está dizendo? Que o costume também ele vai começar a classificar e a criar tipos de pessoas e imagens dentro dessa sociedade. Então, eu não preciso agir da mesma forma como eu ajo em todas as situações, porque eu tenho um costume e isso vai criando relações sociais novas, né? E lembrar que tudo isso ocorre dentro da ideia do quê? De que isso inicia-se com a socialização primária na família e se estende com a socialização secundária, que é as demais fases de socialização do indivíduo, né? Então a gente tem que essa ideia de uma relação construtivista, ela nunca acaba, ela vai estar sempre em mudança. Ela vai criar essa nova forma ou nova ideia de ação social que eu vou criar, que é a ideia do costume, e isso vai estar dentro da ação, a socialização primária e secundária dentro das ações individuais de cada um. Tá? Essa foi a explicação das aulas. Eu vou estar disponível no plantão para tirar dúvidas de vocês no horário da aula. E qualquer dúvida é só comunicar.